Então, agora nós vamos estudar a produção de sorvetes. Antes de definir o produto, eu vou fazer um histórico, assim como eu fiz em outros produtos para vocês. Indícios das primeiras elaborações de sorvete datam 250 anos antes de Cristo, quando os chineses misturavam as polpas de frutas à neve e serviam esses produtos aos seus imperadores. No primeiro século já da era cristã, Nero, imperador de Roma, apreciava uma mistura de vinho, sucos de frutas e mel, que era congelada então com a neve trazida dos Alpes. No século XIII, Marco Polo, quando retornou à Itália da sua viagem ao Oriente, ele trouxe recipientes que ele dizia ter trazido, teriam sido utilizados na Ásia por mais de 1000 anos para congelar a água. A partir daí se começou uma produção em escala maior, então, dos sorvetes. Os italianos, assim, foram os primeiros europeus a desenvolverem receitas de sorvetes e aparentemente eles têm mais de 1.500 receitas, assim começando a ser difundido por toda a Europa esse produto. A indústria de sorvetes cresceu muito desde então, e hoje a gente pode definir o sorvete como um preparado alimentício levado a um estado sólido, semissólido ou pastoso por congelamento simultâneo ou posterior à mistura das matérias-primas, e que deve manter o grau de plasticidade e de congelamento suficiente até o momento da sua venda ao consumidor. Então, após definir o produto, agora a gente vai começar a falar da estrutura dos sorvetes. O sorvete é uma mistura muito complexa. Se trata de uma mistura heterogênea, onde ao mesmo tempo a gente tem uma emulsão, um gel, uma suspensão e espuma, cuja coesão é mantida graças ao congelamento. A estrutura do sorvete pode fornecer informações importantes sobre as propriedades e o comportamento desse produto durante o congelamento, embalagem, armazenamento e distribuição. Aqui embaixo a gente já vê uma figura que é importante a gente entender o efeito do tamanho de bolhas de ar no espaço disponível para crescimento dos cristais de gelo que compõem, então, esse sistema, essa mistura heterogênea que é o nosso produto, o nosso sorvete. Essas pequenas bolhas de ar que são formadas, elas contribuem diretamente para o controle do crescimento dos cristais de gelo, uma vez que vai limitando o espaço para o crescimento desses cristais ocorrer. Então, no mecanismo de produção dos sorvetes, a gente tem que ter muito cuidado com essa criação das bolhas de ar. A gente tem que ter um controle no tamanho dessas bolhas nos sorvetes, porque se elas forem de um tamanho muito elevado, em função da agitação que ocorre, colisões dessas bolhas de ar que ocorrem dentro do barril freezer, pode resultar num crescimento que a gente chama esse fenômeno de coalescência. Isso pode ser minimizado através do gerenciamento da força de resistência da camada superficial da bolha de ar, mantendo a integridade, o que a gente chama de lamela. Essa lamela ela é constituída por componentes que são atraídos pelo desequilíbrio energético, que existe então nessa interface entre a bolha de ar e a fase aquosa. Então, essa força, essa resistência da lamela no sorvete se inclui, então, as proteínas, os materiais emulsificantes que podem ser naturais ou adicionados e os glóbulos de gordura. Assim, estruturalmente, o sorvete trata-se de uma espuma na qual as bolhas de ar estão cobertas por cristais de gelo, glóbulos de gordura individualizados ou parcialmente fundidos, o que podemos chamar de grânulos gordurosos, e cristais de lactose. Então, aqui a gente tem outra figura que mostra a estrutura do sorvete com base em imagens obtidas por microscópio eletrônico de varredura, onde ali em branco a gente tem as bolhas de ar, ali aquelas bolinhas menores em cinza, os glóbulos de gordura, os cristais de gelo, que já tem uma forma mais irregular, e a fase contínua descongelada, que é aquele quadriculado em cinza ao fundo. Então, observando essa figura, o que a gente consegue entender a partir dela? Que os glóbulos de gordura, eles são partículas esféricas de cerca de 1 a 1,5 micron de diâmetro, uma faixa de tamanho típico criado pela homogeneização.
Eles aparecem tanto como glóbulos individuais quanto agregados, produzidos pelo fenômeno de aglomeração, quando os glóbulos individualizados de gordura colidem durante a agitação rápida aplicada no freezer durante o congelamento. Os glóbulos de gordura, eles contribuem para a estrutura e propriedades dos sorvetes de várias maneiras, incluindo a influência direta e indireta sobre a percepção de cremosidade e riqueza sensorial. A contribuição direta refere-se à influência na propriedade de suavidade natural e forma esférica. As contribuições indiretas dos glóbulos de gordura são ainda mais acentuadas no produto, porque essa contribuição é atribuída, então, a superfície das bolhas de ar na fórmula de glóbulos individuais quanto aglomerados. Assim, eles aumentam a estabilidade das pequenas bolhas de ar, que são importantes, então, para a percepção da cremosidade e riqueza sensorial do nosso produto. Além da influência sobre o tamanho da bolha de ar, os aglomerados de gordura podem se combinar para formar estruturas que agregam mais ainda rigidez ao sorvete, principalmente nos casos de sorvete soft. Em casos extremos, essas estruturas podem formar uma matriz semicontínua que contribuirá para a rigidez no freezer e a retenção de forma quando o sorvete derrete. Os cristais de gelo são mostrados também aqui na figura como partículas amorfas que variam em tamanho de 10 a 35 microns. A sua contribuição para a estrutura também tem influência direta devido à natureza sólida e cristalina. E seu potencial para crescer e formar estruturas de cristais de gelo tem uma influência também, então, nas características e propriedades do nosso produto. Embora não esteja diretamente relacionado com a estrutura, o tamanho dos cristais de gelo é crítico para o desenvolvimento e manutenção da textura desejável para o nosso sorvete. Então, a natureza da fase contínua e não congelada do sorvete, que é o que a gente vê ali ao fundo da imagem, é muito importante também para a estrutura e propriedades. Ela é composta, então, pela água não congelada e todo o material que foi originalmente dissolvido ou suspenso na fase aquosa da mistura do sorvete. O gelo não contém material dissolvido e suspenso, assim, quando o sorvete congela, o nível desses componentes presentes na água não congelada aumenta, em um processo conhecido como concentração por congelamento. O efeito dessa concentração é aumentar a interação desses elementos sólidos na água não congelada. Por meio dessas interações que acabam ocorrendo, o sistema estabilizador e as proteínas e carboidratos de alto peso molecular, a concentração por congelamento acaba resultando em mudanças significativas na reologia e no grau de mobilização da água, na fase líquida. Então, essas mudanças têm papel importante, afetando as propriedades e o comportamento do sorvete. Isso inclui as seguintes funções: propriedades no manuseio do produto entre o freezer e a embalagem final, o controle do crescimento dos cristais de gelo para o endurecimento e flutuação de temperatura, o choque térmico pode ocorrer da distribuição até o consumidor final, a percepção da cremosidade e características sensoriais que a gente espera quando a gente resolve consumir esse produto e a retenção de forma após o derretimento. Depois de entender a estrutura dessa mistura heterogênea que é o nosso produto, nosso sorvete, a gente vai falar agora um pouco dos componentes dessa mistura. O principal ingrediente, obviamente, é o leite em todas as suas formas, representando 60% da mistura. Depois, em ordem de importância quantitativa, seguem-se os componentes açúcares, gorduras, proteínas, estabilizantes e outros ingredientes. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho de cada um e também falar das principais funções exercidas por esses componentes na nossa mistura, que conferem, então, as características do nosso produto tão apreciado que são os sorvetes. A gordura, ela confere cremosidade e proporciona textura suave, dando corpo ao sorvete mediante as estruturas de grânulos de gordura. O extrato seco desengordurado
que fundamentalmente é as proteínas, é necessário para a palatabilidade, visto que a intensidade e o tempo de permanência do sabor na boca estão relacionados com os conteúdos de sólidos na mistura. É importante também ressaltar que esse extrato seco desengordurado também auxilia na redução do ponto de congelamento e aumento da viscosidade do líquido restante. E, além disso, a proteína cobre a superfície dos glóbulos e bolhas de ar, estabilizando a espuma. Já os açúcares proporcionam sabor doce ao sorvete, fixando os compostos aromáticos e freando sua volatilização, tornando a sensação de sabor mais duradoura. Ainda também contribui para o aumento da viscosidade e também diminuem o ponto de congelamento. Os estabilizantes, por sua vez, servem como um elo de união de todos os elementos devido ao aumento de volume que experimentam após a hidratação. Quando usados em proporção muito exagerada, aí pode causar um sabor amargo no produto. Formam-se pela integração de agentes emulsificantes, por exemplo, mono e diglicerídeos, e espessantes, tanto naturais quanto artificiais. Como naturais, a gente pode citar como exemplos carregenatos e gomas, e artificiais, a carboximetilcelulose. Então, depois de entender a estrutura dessa nossa mistura heterogênea, que é o sorvete, a gente vai falar um pouquinho dos componentes da mistura. O principal ingrediente, obviamente, do sorvete é o leite, em todas as suas formas, representando 60% da mistura. Depois, seguem-se, em ordem de importância quantitativa, os componentes açúcares, gorduras, proteínas, estabilizantes e outros ingredientes. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um e as funções exercidas por estes na característica, nas propriedades desse nosso sorvete. A gordura, ela confere a cremosidade e proporciona textura suave, dando corpo ao sorvete, mediante as estruturas dos grânulos de gordura. Já o extrato seco desengordurado, que são fundamentalmente as proteínas, é necessário para a palatabilidade, visto que a intensidade e o tempo de permanência do sabor na boca estão relacionados com os conteúdos de sólidos da mistura. É importante também para baixar o ponto de congelamento e aumentar a viscosidade do líquido restante. E, além disso, a proteína cobre a superfície dos glóbulos e bolhas de ar, estabilizando a espuma. Já os açúcares proporcionam um sabor doce, então, ao sorvete, fixam os compostos aromáticos e freiam sua volatilização, tornando a sensação de sabor doce mais duradoura. Os açúcares também contribuem para o aumento da viscosidade, também diminuindo o ponto de congelamento. Já os estabilizantes servem como elo de união de todos os elementos devido ao aumento de volume que experimentam após hidratação. Esses estabilizantes, eles podem ser agentes de integração, então, na forma da adição de emulsificantes e espessantes. Como exemplo de emulsificantes, a gente pode citar os mono e diglicerídeos, e como exemplos de espessantes, aí pode ter os espessantes naturais, como os carragenatos e gomas, e como artificiais, a carboximetilcelulose. Só que tem que ter muito cuidado, porque se a gente utilizar numa proporção muito exagerada, podem causar um sabor amargo no nosso produto. Já os cristais de gelo, eles são indispensáveis, como a gente já estava falando desde lá dos conceitos de estrutura, são indispensáveis para dar consistência e sensação de frescor ao nosso produto, porém não devem ser grandes demais para evitar uma sensação de aeranosidade na boca, então poderia ser um defeito, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão do tamanho dos cristais de gelo e quantidade. As bolhas de ar já elas possuem 3 funções especiais, que é tornar mais leve o sorvete sem ar, que seria muito difícil de digerir, então, um produto, proporcionar maciez e tornar o produto deformável à mastigação, e atuar como um isolante do frio intenso, que sem ar seria impossível consumir o produto.
Já em relação aos aromas, corantes e acidulantes, eles são adicionados para realçar o sabor e a cor, dando ao produto o aspecto desejado. Todos eles podem ser naturais ou artificiais, e os acidulantes, eles contribuem ainda para a sensação de frescor na boca e ao baixar o pH da mistura, o que facilita o processo. Então, começando a falar da fabricação industrial, das etapas que são necessárias para a produção do nosso sorvete, eu trouxe aqui um vídeo para a gente começar a discutir os conceitos de cada operação unitária que compõem o processamento para a produção de sorvetes. Os sorvetes, como a gente vem falando, então, eles são alimentos obtidos por congelamento sob contínua agitação. Então, é uma mistura básica pasteurizada composta de ingredientes lácteos ou não. Como a gente viu desde as primeiras aulas, né, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas a questão da importância da qualidade, né, do nosso produtor rural, de como, né, é realizado o manejo com os nossos, né, com os nossos animais para a produção de um leite de qualidade. Então, tem toda essa questão, né, de higiene, desde lá da questão da ordenha, do nosso leite. Seguido, então, essa ordenha, como a gente viu, depois que o leite é ordenhado, ele segue para a indústria de beneficiamento, ele passa por todos aqueles testes para verificar a qualidade, desde testes de fraude a qualidade microbiológica e componentes como lactose, extrato seco. E aí, como eu falei, o sorvete, então, é uma mistura básica pasteurizada de ingredientes lácteos ou não, que é os açúcares, corantes, aromatizantes. Então, visando atender padrões definidos para sólidos totais e aí incorporação de ar, que se chama over-1, e assegurar a conservação do mesmo. Então, o sorvete ele pode ser considerado como uma espuma congelada, 40% a 50% de ar no volume total, contendo, então, em sua fase contínua, diversas substâncias dissolvidas ou em suspensão misturadas ao nosso produto. A gente pode ter esses sorvetes de diferentes formas, né? Depois a gente vai falar um pouco também dessa questão da fabricação de picolés, mas os sorvetes em si, eles são comercializados em diferentes formas, né, de produtos, seja em pequenos potes, em potes maiores. Então, aqui a gente vê essa questão da produção, né, de diferentes maneiras do nosso produto. Quando a gente fala, então, é um produto muito apreciado, principalmente pelo público infantil, assim como os iogurtes, os sorvetes, eles despontam como um dos produtos mais preferidos. E aí a gente tem toda essa questão do processamento. O processamento, os sorvetes, eles podem ser classificados um pouco em relação a diferenças no seu processamento, mas, em geral, durante o congelamento, então, se sofre essa agitação, provocando a incorporação de ar. Essa aeração, como eu falei, ela é conhecida como overrun, que a partir dela também a gente tem até influência, além das características, mas no rendimento da produção. Quanto maior o overrun, mais leve e suave o sorvete se torna. Esse é o exemplo do sorvete de massa industrial, como a gente está vendo nas imagens, cujo processo de fabricação consiste na agitação vigorosa da massa, incorporando nessa maneira mais ar, proporcionando um sorvete mais leve. Quando a calda é passada pelo homogeneizador, durante a pasteurização, seus glóbulos de gordura se rompem, deixando, então, essa mistura mais homogênea, acarretando um sorvete de textura mais macia e de melhor rendimento. Além disso, a gente tem essa questão de que se a gente fosse fazer uma composição proximal do nosso sorvete, vai indicar, então, uma mistura de gordura, açúcar e leite, como a gente já vinha vendo, mas no processo de fabricação, né, industrial, isso é muito mais complexo. Na verdade, o sorvete na forma de creme geralmente contém 40% com teor de gordura e mais a questão do leite integral, que geralmente é utilizado para a fabricação desse produto. O açúcar, ele é facilmente pesado, diretamente adicionado, então, na formulação do nosso produto,
Mas, se a gente utilizar, por exemplo, leite condensado, principalmente quando a gente produz ali picolés e tudo mais, a gente deve recalcular esse valor total de açúcar no produto para fazer um balanceamento de açúcar adicionado. Uma das propriedades desejáveis do sorvete é uma textura fina e lisa. Esse resultado é obtido, em parte, pelo uso de ingredientes que mantêm uma forma hidratada, facilitando a formação de pequenos cristais de gelo. Colóides de proteção são adicionados à mistura para se obter bons resultados. Então, aqui que nem a gente estava falando antes, a questão de emulsificantes e estabilizantes, que podem ser gelatina, gomas vegetais, pectina e alguns outros produtos. E assim a gente tem o nosso sorvete, o nosso produto, que a gente pode fazer adição ali, que nem está vendo também de outros constituintes, para ter as características sensoriais que a gente deseja no nosso produto. Aqui, então, a gente mostra a massa já pronta, depois da agitação, que é tão importante, para essa questão da consistência do nosso produto.